Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está sendo teu filho, Pai. Deus, aqui está sendo teu levita, Deus. Pai querido, vem usar ele, Pai, conforme a tua vontade, o teu querer. Deus, usa, Pai amado, ele, Senhor, os lábios dele para falar conosco nesta noite, porque ele vai ser um vaso usado pelo Senhor com ousadia, Pai. Deus, tira todo eu, tudo aquilo que não provém de ti, Pai. Que a sua glória cresça sobre a vida dele, Pai. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer dizer para nós nesta noite. Eu já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aqui é melhor, Cumprimento a igreja, só paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Pode sentar, igreja, descansa as pernas. Aleluia. Louva a Deus pela vida de cada um aqui essa noite. Deus abençoe vocês. Amém. Gostaria de deixar também uma breve palavra referente à pregação de domingo. O nosso querido irmão Tiago, Deus te usou fortemente. Como você disse, foram 38 anos para você vir aqui junto comigo e estremecermos o inferno. Aleluia. Eu gostei muito da parte que me tocou, irmão, quando você olhou e disse: Satanás joga dados na gente. A gente tinha ouvido uma pregação no sábado, né, irmã Júlia, né, esposa, sobre isso, e é a pura verdade. Quantas vezes eu, antes de ministrar a palavra do Senhor, acontecia isso comigo. Tanta gente melhor do que eu, tanta gente aqui há mais tempo do que eu, mas Deus escolheu você. Não tente compreender, amados, aquilo que Deus faz. Não tente. Não tente entender os planos de Deus. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, quando nosso Senhor Jesus chegou no mar da Galileia, na beira do mar dizem a palavra que havia 4.000 barcos. Quantos barcos? 4.000 barcos, amados. São 4.000 barcos pesqueiros. Saiba que quando Jesus chegou lá, ele escolheu apenas um. O barco de quem? De Pedro. Ele escolheu o barco de Pedro. Pedro poderia ter dito a ele: Senhor, mas por que o meu barco? Eu quero o seu barco. Tanto o barco melhor que o meu, mas eu quero o seu. Por que o meu? Porque não é o barco, é você. Deus não olha para a gente desta maneira, a aparência não. Deus olha para a gente o coração. Aleluia. Irmão, pega essa palavra só para a gente entender. Com 4.000 barcos, para a gente perceber que tem muita gente melhor do que a gente. Você canta melhor, você prega melhor, mas Deus escolheu você. Aleluia. Jesus continua: eu quero você. Já parou para perceber que tem gente melhor do que você, mas só por soberania Jesus escolheu você? Já parou para perceber que tem gente que canta, que prega até melhor que você, mas quando você pega o microfone, Deus abre o céu e rasga com você? Aleluia, porque Deus é Deus. Isso se chama soberania de Deus. É o Espírito Santo usando. Nós somos todos vasos. Eu sou vaso, irmão é vaso, pastor. Somos vasos na mão de Deus. Deus usa da maneira que lhe apraz. Não é o homem, é Deus usando. Amém, igreja? A palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza. O tema que Deus coloca no meu coração tem tudo a ver ultimamente o que vem acontecendo. Mateus capítulo 16. Gostaria de pedir, por respeito à palavra do Senhor, conforme for achando, vão se levantando em pé, por gentileza. Mateus capítulo 16. Deus está aqui. Aleluia. Mateus capítulo 16. É confirmação, minha vida. Louva a Deus pela sua vida, viu, esposa? Deus te abençoe. Mateus capítulo 16,
O tema é a confissão de Pedro, mas eu não vou pregar em cima desse tema. Eu vou usar o tema: apressa-te no Senhor, apressa-te, ó Senhor, né? Muita gente questiona Deus, mas eu te pergunto uma coisa: como é que vai o seu caminhar com Deus? Muita gente tem apressado Deus, mas não tem andado em retidão à palavra. Amém? Então vamos colocar uma situação para vocês entenderem que esse cidadão aqui, ele se apressou em Deus, ele sempre teve pressa. Todos encontraram? Mateus 16, eu vou começar no verso 13, tem tudo a ver. Amém, irmãos? E chegando Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? 14. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. O 15. Disse-lhe então Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Aleluia. Simão Pedro, apressando-se, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: és tu, Simão, bem-aventurado Simão Barjonas, porque Simão Pedro era filho de Jonas. Porque não te revelou a carne, nem o sangue, mas meu Pai, que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra elas. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será também ligado nos céus, e tudo que desligares na terra também será desligado nos céus. Amém, igreja? Não se assentem ainda, estenda a mão para cá, por gentileza, todos. Pai, eis aqui a sua palavra. Fala conosco, meu Pai, não o que queremos, mas sim o que necessitamos ouvir esta noite. Amém. Senhor Jesus, bendito és tu. Fica conosco, necessitamos aprender mais contigo e menos com os homens. Ó Espírito Santo, toda a honra e toda a glória são para ti. Fica à vontade para curar, fica à vontade para batizar, fica à vontade para renovar, meu Pai, e fica à vontade, porque é cheio e transbordante conforme a tua vontade. Toda a igreja diz amém. Aplauda Jesus e se assente. Aleluia. Glória a Deus. Deus. Toda atenção agora é pouco. Toda atenção agora é pouco. O verso 13 desta passagem vai relatar algo importantíssimo. Chegando Jesus até os seus discípulos. É uma coisa muito linda de se notar. O que? A preocupação do nosso Jesus para com os discípulos. Jesus não está preocupado com o que o homem está falando. Jesus está preocupado com aquilo que estão colocando na cabeça dos discípulos. Isso é importante para Jesus. Jesus está dizendo: não importa o que os outros falam de você. Jesus está falando: tu és Pedro, tu és pedra. O vento não te toca, aleluia. Se ele te toca, ele não te espalha. O machado não te fere, o machado não te corta, o fogo não te queima, a água não te molha. Tu és Pedro, tu és pedra. Amado, Jesus está tão preocupado com o que estão dizendo a respeito dele, porque no mundo de hoje em dia, como a irmã Dalva disse, tem muita gente matando crente dentro da igreja, aleluia. É por isso a preocupação dele, é por isso a preocupação do nosso Jesus. Mas Deus me coloca aqui nesta noite
para dizer que não dê ouvidos às pessoas, escutem a voz de Jesus. Eu poderia começar esse texto dizendo: Deus tem sempre uma palavra para cada um de nós. Esse texto, somente com a sua leitura, a igreja que é você fica totalmente edificada. A igreja que é você. Esse verso é tão poderoso, por quê? Porque a palavra de Deus é viva. E eu entro na história. Senhor Jesus está em companhia dos seus discípulos, ou seja, escolhidos por Ele. São discípulos, são alunos. E Senhor Jesus fica feliz com uma palavra que Pedro revela. Porque Jesus pergunta, e Pedro é um homem que tem pressa. Pedro se apressa. Jesus pergunta: quem estão dizendo que eu sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então faz o quê? Olha como uma simples resposta faz Jesus destacar Pedro no meio dos demais e dizer isso para ele, né? É necessário também, irmãos, interpretarmos esse verso corretamente, porque o Senhor Jesus está dizendo não que Pedro seria o alicerce da igreja, porque Pedro não tem cabimento a igreja ser fundada em cima de um homem, porque além de ser homem, ele também peca. Primeiro motivo para Pedro não ser a rocha: Pedro é um ser humano. Como ele peca, dos 12 discípulos, ele é um que mais peca, ele é um que mais erra. Mas aprendo com Pedro, ele erra porque ele está sempre tentando acertar. Ele não se importa com o erro, ele vem no caminho de Jesus tentando acertar sempre. E eu aprendo com Pedro essa lição: o importante não é nós errarmos, o importante não é a gente fracassar, mas sim, o importante é a gente sempre tentar acertar. Um ato lindo e pedagógico eu vou usar para mostrar para vocês quem tem pressa. É a passagem do lava-pés. Todos conhecem? Conhecem? Aleluia. Vamos meditar um pouco nessa passagem. Senhor Jesus, o nosso Deus, deixou a sua forma divina. Ele se absteve dos poderes, né? Diz a palavra. E ele veio dar uma lição muito preciosa aos discípulos. Que lição? Ele vai pegar a sua criatura e colocar sentada. Ele vai pegar os seus discípulos e colocar sentado. Ou seja, é o Criador lavando os pés da criatura. Os pés, uma parte que o ser humano não costuma cuidar muito, a não ser as mulheres. As mulheres cuidam mais que os homens, até, né? Mas ele pega e vai tocar nos pés. Porque pensa a situação, ele mesmo sendo Deus, ele se sujeita a isso. Olha o ensinamento que ele me dá. Ele vem para lavar os pés, ele sendo Jesus. Qual é a lição que nós aprendemos? A humildade, a verdadeira humildade. Deus está ensinando, porque Ele mesmo sendo o Salvador, Ele está se sujeitando a isso. Devemos ser humildes. Jesus está dizendo: é dando que se recebe. É melhor dar do que receber. Aleluia. O Senhor se agrada com aqueles que se humilham. Imagine agora comigo a sensação de cada discípulo. João, Mateus, Lucas, Marcos. Jesus começou a lavar os pés. Olha a diferença de ter 11 discípulos e ter um Pedro no meio deles. Quando chega na vez de Pedro, o que acontece? Cadê os pés de Pedro? Pedro não dá os pés. Aleluias. Pedro não dá os pés. Cadê os pés de Pedro, igreja? Tem muito crente que Deus quer usar e não tem dado os pés. Pedro não dá os pés e ainda diz: nos meus pés o Senhor não vai tocar. O importante é ressaltar isso. Jesus disse amém ou não? Jesus tem o poder de repreender. Aceite a correção do Pai. Jesus não diz amém para tudo que você faz. Como a pastora Deus, o Senhor usou a pastora
semana passada, não estamos na hora mais de passar a mão na cabeça. O evangelho é esse, tem que ser pregado. Aleluia. Então é isso. Jesus não fala amém. Jesus não diz amém. E ainda dá uma repreensão nele. Pedro, olha aqui: se eu não lavar os seus pés, tu não tem parte comigo. Olha o poder da palavra de Jesus. Se eu não tocar em você, você não terá parte comigo. Senhor Jesus é sábio, Ele é tão sábio que Ele sabe corrigir. As palavras que saem da boca de Jesus não só corrigem, mas podemos aprender. E o que acontece logo em seguida? Pedro está sentado, Pedro pensa e coloca um pé. Aleluia. Só que ele pensa mais um pouco e coloca o outro pé também. Jesus então vai começar a lavar. E o que acontece? Pedro coloca as duas mãos. Olha o que Pedro está fazendo. Parou o culto todo. Não deu os pés. Quando é para ele, vai dar a mão e dá os pés. Ou seja, Jesus deve ter perguntado: por que você está colocando a mão? Aí Pedro diz, né? Já que é para ficar próximo, já que é para ter parte contigo, já que é para ficar íntimo de Jesus, lava os pés, lava a mão, lava o corpo, lava a cabeça, lava inteiro, Jesus. Lava, Senhor, aleluias. Oh, meu Deus, como é linda essa passagem, meu Deus. Eu aprendo muito lendo isso. Cada vez que eu leio, uma revelação diferente, meu Deus. O importante é ter a presença. Ele chama a presença para si, aleluia. Pedro é diferenciado. Entendeu por que ele está com Pedro? Aleluia. Jesus disse, uma outra passagem para você entender. Jesus disse: entremos no barco. Entrem no barco. Tem diferença. Jesus não está no barco, está colocando os discípulos no barco. Engraçado que ninguém se opõe. Jesus coloca eles no barco e fala: vão para onde? Para o outro lado. E o Senhor vai aonde? Eu vou orar. Jesus sobe a orar e o barco está sentindo. O barco está indo. Lá estão os 12 alunos sozinhos. E se levanta o quê? O vento. Se levanta o quê? A tempestade. O vento, a tempestade se levantam. Jesus não está no barco. Os discípulos estão como? Apavorados, nervosos, né? Só que é quando João olha, quando os discípulos olham, eles veem. João capítulo 12. João capítulo 12 vai dizer, eles veem o quê? Um fantasma. É isso que eles disseram de Jesus. Mas João vai dizer: eu vim ao mundo como luz, para todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Jesus está dizendo: eu não sou um fantasma, eu sou Jesus. Quem crê, aleluia. Todos temem Jesus, achando que ele é um fantasma. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Na maioria das vezes, a sua bênção vem para você em forma de fantasma, mas não é fantasma, é bênção, é bênção, é bênção. Jesus é a bênção, irmãos. No meio do mar, Jesus está lá, está. Tem um no meio dos discípulos que ele se destaca porque ele tem pressa. Ele conhece a voz do Pai de longe, devido à intimidade que ele tem com Jesus. Olha a pergunta de Pedro: se é tu, manda eu ir até aí por cima das águas? Aleluia. E Jesus diz o quê? Jesus poderia repreendê-lo. Não, mas eu aprendo que com Jesus ele tem o poder, ele quer te dar o poder também. Ele tem o poder, ele quer compartilhar com você também esse poder. Então ele diz: vem. E Pedro desce nas águas e vai.
Pedro não afundou. Pedro está andando sobre as águas. Ele foca em Jesus, ele dá um passo. Jesus continua sendo o foco, ele dá outro passo. Detalhe, ele não afunda. Ele continua seguindo. Toda vez que você está seguindo em direção a Jesus, o inimigo vai se levantar, como nessa passagem. O inimigo levanta o vento, levanta a tempestade, e por algum motivo Pedro olha para o lado. Quando ele deixa de ser Jesus o seu foco, ele distrai. E o que acontece? Começa a afundar. Mas a minha Bíblia diz que quando ele começa a afundar, imediatamente ele clama. E quando ele clama, Jesus vem até ele, o pega pela mão, coloca de pé de novo, aleluia, coloca sobre as águas de novo e diz: eu sou contigo, filho. Jesus é contigo. Eu vou meditar mais um pouquinho nessa passagem. Tem uma revelação aqui. Quando Jesus disse a Pedro: vem. Quando Jesus diz a Pedro: vem, penso eu, Pedro não duvida, Pedro não hesita, Pedro confia em Jesus, Pedro se apressa e vai. Irmãos, Pedro não é tipo de pessoa que vai conferir o mar se está sólido. Pedro não faz isso. Quando Jesus diz vem, quando Jesus diz para você vem, Jesus está dizendo essa noite: vem, pode ir sem medo. Pedro vai, bate a mão na proa do barco e pula. Quando ele pula, vem 11 discípulos atrás dele. Olha, cara, aleluia. Por que isso? Porque enquanto você está no barco com seus amigos que você acha que é seu amigo, você vai ter um encontro com Jesus. Você se joga no mar, pessoas acham que você vai afundar, e quando eles olham lá embaixo, meu Deus, é maravilhoso por isso, eles veem um homem que furou a lei da gravidade junto com Jesus. Ele está parecendo um surfista, ele não afunda, ele continua andando, ele não afundou. Mas é assim, toda vez que a gente tem algo com Jesus, se levanta inimigo, se levanta tudo, mas cai. Quanto mais alto se levanta, mais alto é a queda. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus correu e pegou ele pela mão, né? Por quê? Porque ele clamou. Tem muita gente que tem esperado afundar para clamar a Jesus. A palavra me revela o quê? Não espere afundar. Está com problema, conversa, clame ao Pai, que o Pai tudo ouve. Apressa-te no Senhor, aleluia. Jesus resolve essa situação e Pedro continua sendo destacado. Mesmo Pedro andando sobre as águas, mesmo Pedro demonstrando essa fé, Jesus chama ele de pouca fé. Então penso eu agora, tem 12 discípulos com Jesus no meio de centenas, ele escolheu os 12, a matéria principal era a fé. Dos 12, um pulou na água, um no meio da tempestade, apenas um. Agora pense, se esse um fez tudo isso, Jesus disse pouca fé, imagine os outros 11 então, esses não têm fé nenhuma, concorda? Agora penso eu, Jesus e Pedro chegando no barco. Os 11 estão lá, Jesus e Pedro entram no barco e os 11, perdoa Pedro, né, Senhor Jesus? Pedro afundou, mas ele andou. Pedro afundou, mas ele andou. Pedro afundou, mas ele andou. Com Pedro eu aprendo que é melhor você pular. Não, você não entendeu. Com Pedro eu aprendo que é melhor você tentar. Não deu. Com Pedro eu aprendo que é melhor você ir, é melhor você pular, é melhor você tentar, é melhor você mesmo afundar, mas é melhor você ir e voltar com Jesus. É melhor você ir do que você nunca ir e ficar sozinho no barco. É melhor você ir se arrepender de ter ido do que você nunca ter ido.
tivesse ido. Não tem coisa pior que o arrependimento nessa parte. Irmãos, eu gostaria de contar algo a vocês. Existe um cofre no mundo que é o maior cofre. O nome dele é cemitério. Por quê, irmão Rafael? Porque no cemitério estão as maiores riquezas do homem. Do homem, não de Deus. Porque aquele que tem Deus não vai, né? Vai para a glória. Então eu vejo assim: as mais belas músicas, os mais belos louvores estão nesse cofre. As mais belas obras, até a cura para várias doenças, também estão lá no cemitério. Mas como foram para lá, irmão Rafael? Foram para lá porque pessoas não se permitiram ir. Vou falar de novo: pessoas não se permitiram arriscar. Vou falar de novo: pessoas não tentaram. Aí aconteceu o quê? Levou para o cemitério. E não vai sair de lá. Então não espere, irmãos. Você tem a oportunidade de fazer hoje. Glória a Deus. Você tem que dar o passo de fé hoje. Eu não posso dar esse passo por você. A pastora não pode, o pastor não pode. Quem tem que dar o passo de fé é você. E Deus lida com homens de coragem. Homens fracos Deus não lida. Porque Pedro, ele é um homem de coragem. Ele responde em cima da linha. Ele erra, mas ele está sempre ali respondendo. E Jesus olha com isso, né? Pense um homem de coragem. Um homem que não tinha força, mas tinha coragem. Davi. Davi tinha coragem. Enfrentou o gigante, né? Por isso que eu te falo: sejamos crentes de coragem. Estou quase encerrando, amados. Está todo mundo cansado? Tem mais uma passagem de Pedro que me chamou a atenção. Esta passagem, Jesus está sendo preso. Jesus está sendo quase preso, na verdade. Só que é quando acontece algo ainda inusitado. Por que Pedro se destaca? Por que Pedro se apressa? Por que Pedro está vendo o Senhor Jesus sendo preso? O que ele faz? Ele saca de uma espada, parte para cima de um soldado e corta um pedaço da orelha do soldado. Quem tem comigo aqui que Pedro não foi para atacar na orelha? Pedro deu no pescoço. Pedro foi para matar. Só que Jesus é tão milagroso que nessa hora ele fez um milagre. Falou: peraí, vai acertar na orelha, né? Jesus sabia disso. E o que acontece? Pedro andava com uma espada durante 3 anos e meio com Jesus. Não adianta você tentar me convencer que a espada estava com o guarda, não. A espada estava com ele. Pedro servia Jesus e andava com a espada. Por quê? Qual é a revelação? A revelação é que Jesus não tirou a espada dele, porque não adiantava tirar a espada da cintura dele. Tinha que tirar também do coração. Todo mundo, antes de aceitar Jesus, de vir para a palavra, carrega consigo uma espada. Qual é a espada? Peço para Deus tirar o ódio, a inveja, o eu, o orgulho, a maldade, a cobiça, a raiva que você guarda, libera o perdão. Tudo isso é uma espada. Jesus tirou a espada de Pedro nesse dia. E o que aconteceu nessa passagem? Malco é o nome do soldado. Eu creio que ele era da tribo de Levi, porque Levita andava pelo templo, só poderia transitar pelo alpendre, pelo santo do santo, quem fosse da tribo de Levi. Então, qual é o sonho de todo levita? É futuramente se tornar um sacerdote. Mas acontece algo aqui que me chama a atenção. Quando Anás e Caifás mandam prender Jesus, eles não têm motivo para prendê-lo. Então eles chegam provavelmente nesse Malco e diz: tragam Jesus que futuramente ajudaremos a se tornar um sacerdote. Aí vem Pedro e levanta a espada e acaba com o sonho do soldado de se tornar um sacerdote. Por que acaba com o sonho? Porque em Levítico capítulo 21 vai dizer
Nenhum homem que houver alguma deformidade se chegará a oferecer o pão ao nosso Deus. Ou seja, tem que estar impecável, tem que estar santificado, tem que estar em retidão com a palavra, porque Deus nos fez perfeito. Então olha o que acontece. Quando Pedro tira a orelha do soldado, não é somente uma orelha que cai no chão, cai também um futuro no chão, cai os planos, cai o projeto, cai o sonho. Mas olha o milagre que Jesus faz. Jesus agacha, o que ele pega? Um pedaço de carne? A orelha? Ou ele pega um sonho? Ou ele pega a fé? Ou ele pega um ministério? Ou ele te pega na mão e coloca no lugar? Ei, Deus coloca você, meu irmão, aonde ninguém vai te pôr. É Deus, é tudo dele. Aleluias. Mas qual é a mensagem desta noite? A mensagem é: Pedro andou com Jesus, Pedro andou sobre as águas, Pedro viveu o inacreditável, mas não impede cada um aqui de viver também o inacreditável. Basta ter fé, basta querer o quê? Algo de Deus. Se apresse-te nas coisas do Senhor, se apresse-te. Se coloque de pé, amados, por gentileza. Eu gostaria de pedir para vocês abrirem no Salmo 40, Salmo de número 40. Ficou alguma dúvida? Alguém tem dúvida? Não? Amém. O silêncio é não, tá? Aleluia. Salmo de número 40. Essa campanha vai ser tão abençoada quanto as outras. Eu creio nisso. Aleluia, glória a Deus. Diz assim o Salmo 40. A você que está esperando uma bênção, a vocês que vêm na campanha Portas Abertas e não recebeu, diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha. Firmou os meus passos. Continue olhando para mim. Jesus, quando diz para Pedro, se coloca aqui, vou usar o pastor no querido, ó. Jesus, quando diz para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha o que Jesus está dizendo: tu és Pedro, mas sobre esta pedra